Olá, gente, tudo bom? Quem não me conhece, tá? Eu já estou no ramo espiritual. Eu entrei num centro espírita, ele era de mesa, mas era misturado assim com Oriente, com Buda, com judaísmo, né? E tinha as incorporações das entidades que era uma mistura de kardecismo com Oriente. E entrei nesse lugar com 4 anos. Mas antes disso já veio meu bisavô e minha bisavó, Dr. João Viana e Ana Corfei de Viana. Eles abriram um centro espírita em Campos de Goytacazes. Era um centro espírita traçado com bruxaria, porque meus bisavós eram os druidas, tá? Meus bisavós eram druidas e faziam fenômenos, tá? E meu bisavô escrevia livros, né, psicografava, fazia trabalhos de cura e era também magistrado, né? Porque os druidas, eles eram juízes, aliás, são juízes, né? Por que eu estou falando isso, né? Porque muitas pessoas não me conhecem, esse é um novo canal, né? Porque o meu trabalho vai sofrendo modificações de acordo que eu vou percebendo as desinformações do clã inimigo, que são Fomorés, tá? Na linguagem druida, né? Que se chama de Fomorés. Na linguagem cristã é chamado de Ordem Caianita. Eles fazem ataques a médios pelos centros espírita em qual eu passei, e foram muitas. E esses médios acabavam servindo de cavalo do inimigo, né? E aí passava desinformação, porque o espírito acredita em tudo que vê e ouve, tudo que o espírito fala e acredita. Se o espírito não chega gritando, xingando, você pensa que é bom espírito. Fala a verdade, né, gente? Essa que você diz que você sente, percebe, é super sensitivo e saber se é obsessor, você não percebe não é verdade, tá? Isso é seu ego. Você não consegue, não, principalmente os caianitas que disfarçam, conseguem manipular sentimentos, consegue criar imagens falsas, fazer visualizações criativas, porque são feiticeiros, né? E aqui eu deixo abrir uma aspa que feiticeiro e bruxos são diferentes, né? Feiticeiro que faz a magia negra sempre, né? E aí eu tô dando essa aspa pro pessoal me conhecer, que eu já venho na caminhada desde criança, venho descobrindo coisas da minha família, coisas sobre mim, que eu acredito que ainda tem que se aparecer mais coisas, né? Mas quando você percebe que a religião e a espiritualidade diz para você que todo mundo é seu irmão, que todo mundo é seu igual, e abstrai demais a coisa, ela não te dá um discernimento, né? Os espíritas não sabem perceber quando é um espírito mistificador, uma visualização criativa em vez de uma imagem espiritual verdadeira, né? E estão sendo enganados bastante nos centros espíritas, né? E aí, uma coisa que as pessoas também não percebem, nem todo centro espírita, não todo lugar espiritual, e aí eu vou dizer Nova Era, sociedade secreta, né? São do bem, né? Algumas são focos do mal, mas vão se achar o bem, entendeu? Ou vão vestir branco para dizer que é o bem, mas o que está manipulando eles aqui por trás é o mal, tá? Eles vão trabalhar contra os filhos de Deus e vão ajudar os filhos das trevas e os filhos da falsa luz, né? Hoje em dia a gente escuta muito falar assim, a não luz, né? Eu prefiro dizer a falsa luz, que fica um pouco mais claro, né? Às vezes a pessoa não processa muito a palavra não luz, né? E eu costumo falar para os meus alunos, tá? Que basicamente existe 3 tipos de pessoas na Terra, pessoas com muitas aspas, tá? Porque só Deus, o verdadeiro Deus, criava humanos, né? Porém, outros seres, como Lúcifer, que queria ser Deus, né? Baal, Lilith, Bafomete, começaram a sequestrar alguns filhos de Deus, né? E aí você vê na carta do diabo, do tarô, deixa eu ver se dá para mostrar. Tá? Então, você precisa saber ver as cartas e entender o que tá ali, gente.
sabe? Tem uma história, tem um mistério sendo revelado, a história da humanidade ali está sendo revelado. O que eles estão fazendo na sociedade que a gente tá? Aqui a gente tem a carta do diabo, tá? E você vê que tem um casal acorrentado. O diabo escraviza essas pessoas, né? Escraviza essas pessoas para a reprodução. E assim, o diabo, que é Satanás, né? E Lilith, que é sua esposa, né? A Baal também é sua esposa. Eles criaram outros pseudos humanos, né? Aparentemente eles parecem ser humanos, andam entre vocês, mas não são humanos. Os judeus chamam isso de golem, tá? São pessoas, né, entre aspas, que têm a aparência toda por fora, pode ter uma vida como você, entre aspas, né? Tem. Porque alguns trabalham, né? Outros não, né? Estudam, né? Tem filhos, né? E por aí vai, né? Porém, os filhos de Adão e Eva receberam uma hibridação ali com Satanás e Lilith. Então, podem parecer ser bem, mas são controlados pelo espírito de Satanás e Lilith, que são várias entidades com a mesma memória, o mesmo comportamento, e aí a gente tem uma falange luciferiana satanista que trabalha por regente Satanás, que é o pai deles, né, Mor, né? Todos são Satanás, mas o pai dele é um regente que fica em Saturno, que é o que as sociedades secretas martinistas e tantas outras por aí cultuam, né? E aí você vê Michael Jackson, né, com o chapéu, com a gola de Saturno, né? Satanás, né? Ele é o porteiro do umbral, né? Umbral, a gente que é espírita vai processar melhor, mas muita gente que vai na sociedade secreta no processo que é umbral, porteiro do umbral, né? Umbral é o inferno, né? Que vai também levar ao abismo, né? Que está abaixo do inferno, pior ainda. E é o que os nazistas chamam de sol negro. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o espiritismo, a nova era, a ideia do pensamento positivo é bom por um lado, mas é péssimo por outro, porque aliena as pessoas, né? A ideia do espírita sobre o karma, ele não ensina que existe sabotagem diante da lei. Jesus veio para cumprir a lei. A lei era da justiça. Porém, o maluco, o psicopata, filho de Lúcifer, Satanás, Baal e Lilith, são malucos, não tem consciência completa, eles são bastante ignorantes e alienados, né, fanáticos. Eles vão dizer que seguir a lei é ser sacrificado para salvar eles. Vocês entendem que essas pessoas não são os humanos filhos de Deus. Então, eu falo para os meus alunos, quem é você? Realmente, essa pergunta que você vê, filosófica, quem eu sou, né? É uma pergunta importante, porque você precisa saber filho de quem você é. Você é trevas? Você é sombra ou falsa luz, ou você é filho de Deus? Tá? Que esse meio, ele é dividido em várias gradações, e esse aqui, ele não tem alma, porém ele pode vampirizar a luz de alguém, né? E aí a gente tem a lua, né? A lua, ela não tem luz própria. E a outra coisa pro pagão do clã da lua perceber, que ele não processa também os miolos, né? Que a lua não tem luz própria, ela pega do sol, que é o filho de Deus, né? E ela quer se aparecer à custa da luz do filho de Deus, que é o sol. Vocês estão conseguindo acompanhar que a lua é umbralina, é um vampiro, é um ser mentiroso, maligno, invejoso, tem inveja do sol e quer se aparecer à custa do sol e roubou a luz do sol, né? Ah, mas é lua. Não, gente, o universo, ele é arquetípico, tá? O que está embaixo é umbral, o que está em cima é céu e a terra está no meio. A ufologia é outro engano, né? Chama de intraterreno para disfarçar o nome inferno umbral. O que está lá são seres malignos, perversos e seres da falsa luz, né?
E aí você lembra daquele ditado, de boa intenção o inferno tá cheio. Por que eu tô falando isso tudo e eu não deveria nem jogar, despejar tudo isso de uma vez? Para vocês entenderem o que está acontecendo com o meu trabalho agora, né? Eu fui atacada por várias religiões e instituições espiritualistas que se serviram de cavalo da ordem caianita sem perceber. Porque o falso bem é alienado e ignorante e é facilmente manipulável e acredita em tudo cegamente. Porque ele acredita que existe bem e justiça infalivelmente na Terra, né? E não consegue olhar para o lado e ver o que fizeram com Jesus. Acha que está tudo certo que fizeram com Jesus, que foi Deus que deu. Mas você não pergunta, é um Deus de amor, de justiça, ou um Deus que trucida o ser da verdadeira luz para ajudar o culpado, o criminoso, o abutre? Que pai vai virar para o filho e falar, se aproveita daquela pessoa, né? Que pai vai fazer isso? Vai deseducar o seu filho, né? Não dá uma educação moral, que você tem que conseguir as coisas pelos seus méritos. Se você não é capaz de salvar por si mesmo, é porque você precisa fazer uma reforma íntima. E não agir como um rato e matar o Filho de Deus, sacrificar, amaldiçoar o Filho de Deus para ele ir para o inferno e você se salvar no lugar dele, como que estão fazendo por aí, né? Estão imitando Satanás, Lúcifer, o Deus deles não é Deus, é Lúcifer e Satanás, porque são eles que fazem esse tipo de coisa. Mas os que não são filhos de Deus não têm uma consciência capaz de pensar isso que eu estou dizendo para vocês. E provavelmente é tanta informação para sua cabeça agora que você não está conseguindo acompanhar também isso que eu estou te dizendo. Tá? Então, se você tem amor à sua evolução, ou melhor, se você é filho de Deus, você vai repetir esse vídeo. Porque o que eu percebi pelas minhas andanças, tá? Que os filhos de Deus vão apoiar os filhos de Deus, vão acreditar nos filhos de Deus, tá? E vão seguir o Filho de Deus. Porém, os filhos de Satanás e Lúcifer vão achar que Jesus é bom, por exemplo. Vai apedrejar, vai xingar, vai fazer bullying, vai fazer hate, entendeu? E aí, alguns ainda vão querer sacrificar e fazer de bode expiatório para se salvar, porque são biruta, psicopata, rato, né? Tá na carta do baralho cigano também, a carta do rato, né? Representa esses falsos bem, né? Que vem do esgoto lá de baixo. E aí, eu volto de novo à frase. Quem é você? Quem é seu Deus? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Né? E aí, só assim você vai poder descobrir quem é seu povo, né? Que são aqueles que vão te apoiar, né? E principalmente, como achar o seu povo, né? Porque eu, por exemplo, passei por mais de 10 instituições, e aí incluso kardecismo, Umbanda, visitei um pouco de candomblé, fui na Wicca. Hoje em dia eu sei que eu não sou da Wicca, eu sou druida, né? Os wiccanos, eles se hibridizaram com Caim, eles são da falsa Avalon, que foi criada no submundo, né? É a lua, né? A lua são lunáticos, né? Eles se acham bem, mas daqui a pouco ele vai fazer um mal, mas vai fazer um mal pro Filho de Deus. Os iguais a eles vão apoiar mesmo que esteja errado, né? E aí você vê nas sociedades secretas um pedófilo sendo protegido pela sociedade secreta porque é irmão deles, né? E aí a gente entende. Não é porque faz parte da sociedade secreta, é porque é da mesma raça espiritual, né? Que eles são do mesmo pai, Satanás, do mesma mãe, Lilith e Baal, né? E não do Filho de Deus, não é irmão do Filho de Deus. Né? E na igreja a mesma coisa, eu ainda cheguei na igreja, deixa eu ver se as pessoas na igreja são melhores, né? E aí eu também pude entender um pouco da diferença da igreja católica e evangélica, o que está lá espiritualmente, né? E aí a gente vê também na ufologia, eu participei 10 anos de um grupo de ufologia e no fim das contas eu descobri que o cara estava mentindo, ele é um descendente dos Fuamorés, são extremamente perversos, né? Extremamente perversos, mas mente tão bem que ninguém percebe. Todo mundo acha que
um santo. E a pessoa, eu vi ele fazendo uma pessoa incorporar para simplesmente espancar a pessoa e fingir que foi um espírito que espancou ela e não ele que espancou ela, né? Eles fazem isso, cortina de fumaça, ocultismo, fazer falsas bandeiras, dizerem que são judeus, mas não são, dizerem que são grande conselho druida, mas não são, abrir templos druidas, dizer que são druidas, mas não são. É o falso druida de Caim, porque eles têm inveja do Filho de Deus. Inclusive, Morgana Le Fay, ela era um druida legítimo, um filho de Deus legítimo, e foi sabotada por uma Fomoré ligada a Lilith, a Baal e a Ereshkigal, né, que são similares, né? São demônios de inveja, de trevas, que querem ser um filho de Deus, querem ser Deus, mas nunca irão ser. Mas manipulado, tão bem manipulado, que desmoraliza o Filho de Deus, né? O Filho de Deus é xingado de puta, de prostituta, de cruel, de Labão, e vocês acreditam e ainda ajuda eles a perseguir a gente, né? E matar e sacrificar. Eu tô aqui para falar pro meu povo. Jesus falou a mesma coisa, né? Não atirar pérolas aos porcos. Ele estava falando de porcos caianitas, os falsos humanos que andam entre vós, né? Jesus veio para cumprir a lei porque ele era um druida. Jesus não escreveu nada porque os druidas ensinam falando. E aí eu percebi que eles querem corromper a minha essência, né? Eu passei na Fra, eu passei na Mork, eu passei nas casas espíritas várias linhas, né? Passei na Wicca, fui na igreja ver qual é, e sempre os porta-voz do diabo, de Satanás, estavam lá passando desinformação, né? E aí eu percebi, eu não tinha que ser escritora, eu cheguei a escrever livros, né? Cheguei a escrever livros, né? E tem mais alguns poucos no Amazon, de contos. E aí eu percebi que eu não tinha que escrever livro, porque nós druidas somos o verbo, nós ensinamos falando. Quem tem que escrever é Satanás, porque ele perdeu a voz. Mas Satanás, Lilith, Baal, Ereshkigal, eles querem ser a gente. Então eles querem jogar o lixo deles pra gente e querem pegar o nosso pra eles. Então eles viraram cantores, eles viraram juízes. E aí você vê os tribunais aí fora, não tem nada de justiça. Inclusive os livros, porque eu estudei direito até o 6º período, os livros falam que o direito não tem nada a ver com a justiça, nem com a verdade. É uma manipulação sofística, né? Um discurso, manipulação de palavra, fazer algo parecer ser algo, de desmoralizar alguém, e não tem jamais a ver com justiça ali, nem com verdade. Então eles estragaram a humanidade, né, gente? Eles tomaram o lugar dos verdadeiros filhos de Deus e corromperam os lugares. E aí eu estou no momento que eu percebo que os druidas não escreviam. Os druidas falavam, eles disseram que eu ia ser escritora e eu estava acreditando neles. E aí agora eu entendi, eu não tenho que ser escritora, eu tenho que falar. Eles estão tentando calar minha boca, me oprimir, me condicionar com, né, uma manipulação de um condicionamento para levar para o caminho errado. Porque toda vez que eu tentei falar, vinha um bando de lunático para atacar, né, para te oprimir, para te calar a boca. E eles trabalham muito com psicologia, porque a psicologia na astrologia é escorpião, né? E tudo que está debaixo dos pés, os chakras que estão embaixo, né, e são inferiores, estão ligados à psicologia. Então é maluco, psicopata, narcisista, tá? A psicologia, ela não serve para explicar os filhos de Deus, mas são usados contra os filhos de Deus, porque os psicólogos não percebem que estão sendo manipulados por psicopatas para serem ferramenta contra os filhos de Deus. Os psicólogos, você que é terapeuta, que está aqui me ouvindo, que é espiritualista, né? Quando você entende que a psicologia, a teoria do espelho, de você ficar jogando o seu lixo para o outro, a sua culpa para o outro, o seu recalque para o outro, isso jamais vai explicar o Filho de Deus, porque o Filho de Deus não faz isso. Quem faz isso é o filho de Satanás, Lúcifer, Baal, Bafomete,
porque são loucos e estão ligados ao umbral, a escorpião, aos chakras inferiores que estão representando deturpações psicológicas. Ereshkigal, né, que é a Lilith, né, também Baal, que elas têm várias hibridizações entre elas, o comportamento é o mesmo. Elas te xingam de louca, elas te xingam de feia, elas te xingam de retardada, elas querem dizer para fazer, por exemplo, ficavam me acusando, né? Eu não gosto muito de dar meu exemplo, mas é o que eu tenho e eu não consigo muito dizer que foi outra pessoa, né? Porque nós druidas nós estamos com a verdade, né? Então eu ia no centro espírita e eles diziam que eu fiz magia negra, que eu fiz magia sexual, que eu era um monstro, que eu era aquilo, que eu era aquilo outro, me apedrejavam, me acusavam. Você vê como o espírita aprendeu a não julgar para não ser julgado. Infelizmente o espírita, além disso, né, ele acredita cegamente na lei do karma, ele não consegue pensar que existem exceções, trapaças, e talvez a lei do karma tenha sido tão corrompida por meio de sacrifícios humanos, bode expiatório, magia negras, pragueamento, condicionamentos, hipnoses e com ideias limitantes que são enfiadas por meio dos lugares que a gente vai, né? Toda vez que eu ia numa centro espírita, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Você acha que isso não vai dar um condicionamento negativo contra aquela pessoa, uma programação negativa no astral contra aquela pessoa? Isso é uma magia negra, né? E você vê, isso é bem, jamais eles estavam trabalhando com mal e provavelmente não são filhos de Deus esses centros espíritas que estavam lá. Essas pessoas no centro espírita, né? E aí, no fim das contas, aonde eu quero chegar é que Ereshkigal, Baal e Lilith, elas têm inveja do Filho de Deus, elas querem ser Filho de Deus, elas querem ser cantora, elas querem usar o verbo, elas querem falar, elas querem ser juíza, elas querem julgar, né? Que a função do druida é juiz de julgar, né? E aí, elas me fizeram pensar que eu era algo, eu cheguei a acreditar que realmente eu tinha sido um bicho, um monstro em outra vida, sendo que aquilo não fazia sentido para mim, porque eu me sentia muito vulnerável, sem maldade, sem sagacidade de fazer mal ao outro, né? E aí isso não encaixava para mim. E aí eu entendi que tudo isso que estavam falando de mim não era eu, era minha inimiga, né? Essa entidade inimiga que persegue o meu clã, que persegue os filhos de Deus, que persegue o meu povo das estrelas, né? Que a gente veio de Pleiades alinhado à constelação de Libra. Somos juízes, os verdadeiros druidas. Nós viemos de Pleiades alinhado à constelação de Libra. Então, a constelação de Pleiades em Taurus, né? Na constelação de Touro hoje em dia, não são os legítimos pleidianos, são os híbridos com Baal, tá? São seres Draco malignos, é a falsa luz que está na falsa Pleiades hoje em dia. Então, as pessoas não têm esse conhecimento, elas abstraem tudo Pleiades. Pá! Não, gente. Pleiades na constelação de Libra é uma raça pura, justa, da verdade. E Pleiades na constelação de Touro é o falso bem, a aparência pleidiana, mas com o interior corrompido pelo dragão, corrompido pelo Baal. Eles são totalmente pervertidos sexuais, mentirosos, invejosos, né? É uma mentira que está ali. E muitos deles são canibais, né? São fomorés. Então, no momento que você tem o conhecimento, você começa a separar o joio do trigo, tá? Você começa a separar o joio do trigo e você começa a entender que nem todo mundo é meu irmão. O Deus dele não é o meu Deus, tá? Não é o meu pai, não é o meu regente de raça. E somente que é do meu povo das estrelas, né? Do mesma colônia espiritual, né? Porque as constelações dos planetas são colônias espirituais. Somente esses seres vão ter empatia por mim, vão me apoiar, vão acreditar em mim. E quem vai me atacar, me desdenhar, me xingar, é o clã inimigo, né? São os seres das trevas. E aí você vê que Ereshkigal queria ser eu queria ser meu povo, que somos juízes, que somos cantores, que temos o poder do verbo, e os centros espíritos, médios, videntes, presidente de casa espírita, você é isso, você é aquilo, e não era eu, era Ereshkigal. Ela queria jogar o lixo dela pra mim, que nem a teoria do espelho da psicologia. E
E ela tá lá cantando, fingindo que é juíza, julgando, porque é isso que Satanás faz, acha que é juiz para julgar as pessoas. Mas ele é o bandido, né? Houve uma corrupção de cargos e de arquétipos, né? Eles chamam de sol negro, o que nada mais é um buraco negro. Para corromper o astral, chama de Deus Sol, uma coisa que é um demônio que está no abismo do buraco negro, que não é Sol realmente, e muito menos Deus, porque divindade, eu sigo a ideia de Kardec, divindade é como arcanjos e anjos, estou no nível acima do humano, tá? Então, os humanos evoluídos, filhos de Deus, são híbridos com anjos e arcanjos. Os humanos de Satanás são híbridos com demônios, tá? E aí ele vai chamar de anjo negro, porque na verdade seria um falso pleiadiano, uma falsa luz, tá? Ou o próprio Satanás, que eles chamam de anjo negro, só para confundir o astral. Na verdade, anjo para mim é só um conceito superior divino. Eu não sei se vocês estão acompanhando, tá? Como eu disse, se você é do meu clã, você vai assistir o vídeo de novo para tentar acompanhar. Se você não é do meu clã, você é do clã da morte, né? O que é o clã da morte? São nomes diferentes em épocas e localidades diferentes para a mesma coisa ou coisas parecidas que vêm da mesma linhagem, tá? Clã da morte do candomblé, ordem de Caim, clã da lua, clã do sol negro, tá? Fuamores, tá? Eles estão juntos na mesma família, na mesma árvore, tá? E é por isso, gente, eu passei por vários lugares, fui agredida, xingada, desinformada, né? Me deram um direcionamento do que eu deveria fazer, que não era meu plano da minha alma, que era o plano e o caminho do meu inimigo, que queria jogar o lixo dele para mim e corromper o meu caminho e me desviar, né? E aí você pergunta, que preparo tem as pessoas no centro espírita? O que está falando ali por trás, né? Eu vi muitas atrocidades nos centros espíritas, inclusive espíritos ali que nitidamente estavam trabalhando por mal. Mas a fachada do centro espírita era do bem. Você entende? Aqui em Niterói eu andei em vários centros espíritas e você acredita que até hoje eu não achei ainda um lugar que eu possa dizer esse é um centro sério. Todos estavam sendo comunicados por seres das trevas, sem as pessoas perceberem, porque eles mentem muito bem, tá? E aí você lembra, né? Kardec tem muita coisa interessante. Eu às vezes acho que o material de Kardec foi corrompido para alienar depois as pessoas. É como se ele tivesse perdido a linha científica dele de fé raciocinada e ido para uma opressão religiosa de culpabilização. Eu acho que alguém mudou os textos de Kardec. Eu acho. Não é possível que ele tenha mudado uma ideia de fé raciocinada e entrado por uma coisa que você vê bastante de lavagem cerebral, como por exemplo você vê uma oração do médium, que o médium, se ele fizer o mal, ele mesmo pede para ele perder a mediunidade. E aí a partir daí as pessoas começaram a repetir que se você faz o mal, você perde a mediunidade, como fosse uma lei intrínseca, mas parece que não é, porque presta atenção, recentemente a gente viu um médium aí de cura que estava abusando das mulheres, né? E aí você vê, ele perdeu a mediunidade? Não, tá? O que está acontecendo é uma programação mental da pessoa perder, mas os filhos de Deus têm consciência, isso vai afetar só os filhos de Deus. Agora a falsa luz não tem consciência, ela não vai vestir a carapuça. É atirar pérolas aos porcos e eu tentar explicar isso para os filhos, os falsos humanos que andam entre nós. Então, como Jesus, eu vim aqui para falar com o meu povo. O problema é que até agora eu não achei o meu povo, tá? É muito mais fácil você que não é filho de Deus achar um centro espírita, uma igreja, uma sociedade secreta para você. Kardec dizia que nem todos os centros são sérios, mas ninguém propaga isso, né, gente? Ninguém ensina isso.
As pessoas abstraem tudo para alienar as pessoas. A religião não é mais raciocinada, a religião é de alienação, né? É um agente destruidor de inocentes. E as pessoas precisam se responsabilizar com o que fazem, né? As pessoas no centro espírita também não conseguem perceber quando a pessoa parou de incorporar. O que está acontecendo? As pessoas acham simplesmente que a pessoa não é mais médium e não faz uma averiguação para saber o que é, né? O pessoal da bruxaria faz trabalho para cortar sua conexão com o seu caboclo, com seus guias espirituais. E você para de incorporar e simplesmente diz que você virou um doutrinador, não é mais médio de incorporação e não pesquisam para saber o que foi que aconteceu. As pessoas ignorantes, né, estão se metendo a fazer o que eles não têm condições de fazer, né? Eu passei por vários centros espíritas que queriam me convencer de não jogar carta e hoje eu descobri, porque os druidas, eles eram profetas, eram videntes, né? E a gente aí vê a Oxum, que é uma hibridização, né? Faz parte dos atributos, Oxum e Yansan, faz parte da junção que forma Morgana Le Fay, tá? A Yansan é a justiça e a Oxum é a profeta, né? É a junção que forma a energia da Morgana Le Fay, que é uma druida que vem de Pleiades alinhado a Libra. E segundo o culto afro, a Oxum que roubou, né, de Exu, né, o oráculo, mas é mentira. Pra você ver, até a história afro foi corrompida, porque quem rouba ali as coisas e trapaceia é Exu. E aí eu diria que como no Brasil só chegou 16 búzios, e lá fora nós temos 256 búzios, ou melhor, dus, e dali identificam orixás e entidades, muitas coisas ao ser codificada para cá foi fundida e perdeu a identidade. Então muitas vezes eles confundem Yansan com uma Jogum, por exemplo, que é o caso da Erixgal, da Lilith. Elas se vestem de vermelho, finge que são Yansan, finge que são da justiça porque quer ser a gente, né? E finge que é oraculista porque roubou a vidência da pessoa por meio de magia, feitiçaria braba. E aí você que tem pouco estudo, não consegue associar, não tem o ruache de Deus, você não vai entender esses mistérios, né? Que na verdade, quando você estuda Hoodoo, você vai entender também que a Morgana está lá por meio de Edziluizie Darton, né? E aí você vai ver que o nome da Oxum lá no Hoodoo também é Desiluzia. Eu não sei falar muito o primeiro nome. Se você olhar depois você vai ver. Os primeiros nomes da Oxum e da Yansan são o mesmo, o sobrenome que muda. É porque elas têm a mesma natureza, tá? Então quando você consegue entender por trás dessas energias que tem algo ali que foi corrompido, né? Que as pessoas não percebem e acabam acreditando e seguindo algo corrompido que não é a original, a verdadeira. Então, eu pude, pelo menos, né, estudar e fazer várias comparações para ter esse esclarecimento, tá? O problema é que você não pode ir a esses lugares porque são clãs inimigos. E muitas vezes, mesmo que esteja sobre a mesma máscara de Umbanda, ou só, não quer dizer que são clãs da verdadeira luz e não quer dizer que é um lugar sério que você vai chegar lá e vai ser ajudado. Você pode ser extremamente prejudicada, como fizeram comigo e com tantas outras pessoas da verdadeira luz. Eu vi espíritos numa casa de mesa branca em Niterói, né, manipulando, lavando a cabeça da pessoa, tá? As pessoas não vê o perigo que uma oração, por exemplo, de São Francisco de Assis pode fazer numa vida de uma pessoa vulnerável. Amar sem ser amado se chama anulação, morte.
falta de amor próprio. E aí essa pessoa fica facilmente manipulada para ser roubada, sacrificada, porque o sacrifício, ser sacrificado, se destruir para salvar todo mundo sem olhar quem, que é uma falta de discernimento, é brecha para hipócritas e violadores e malignos destruir um filho de Deus, lavar da cabeça. E sacrificar literalmente a vida dessa pessoa, fazendo de bode expiatório, programações. Eu vi num centro espírita aqui em Niterói, o dono da casa dizendo que o rapazinho que sofreu na mão do pai, o rapazinho que era aleijado sofreu na mão do pai, tinha que voltar com o mesmo pai para sofrer tudo de novo. E aí eu digo, meu amigo, pau que nasce torto morre torto. A evolução não é como falaram para vocês. Os filhos de Satanás, Lúcifer, Baal, eles não evoluem. Somente os filhos de Deus conseguem ser totalmente a sua luz ou ser cortados seus filamentos de DNA e regredir. Mas só pode ser o que você já tem dentro de você. Ele manda de novo, ele programa o subconsciente daquele espírito para reencarnar de novo com um pai inimigo que não tem luz, que jamais vai aprender, porque ele pensa que vai aprender, o presidente da casa espírita, mas não é assim como dizem para vocês, porque vocês não têm esse conhecimento de raças, que as pessoas são hibridizadas com várias coisas de deuses diferentes. Então não são humanos legítimos uns e outros são. Vocês não conseguem entender isso, acham que tudo é igual. Falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento, E aí, mas vocês se acham um gostosão que sabe tudo, né? Olha, é porque os filhos de não-Deus têm um ego tamanho. Aí a gente reconhece quem vocês são pelos seus frutos. A árvore se reconhece pelos seus frutos. E aí, nesse momento, você que teve paciência para me ouvir até aqui, talvez você seja do meu povo, né? Ou talvez você tá sozinha e tá fazendo outra coisa, tá só passando o tempo, né? Mas eu digo que são conhecimentos que eu tô aqui colocando, que se as pessoas soubessem, muitas pessoas inocentes não estariam se ferrando nos centros espíritas, nos lugares espiritualistas por aí, né? O problema é que até agora eu não achei um centro espírita sério, ou uma sociedade secreta, não sei se tem alguma, talvez não. Igreja, eu acho difícil os filhos de Deus estar aceitando um ato de sacrifício humano, de bode expiatório, pois é injustiça e crueldade. E aí eu digo que os verdadeiros druidas não cultuam a lua, porque eu já disse que a lua é umbral e não tem luz própria, é um vampiro, é um ladrão. Os verdadeiros druidas estão direcionados ao sol de Pleiades, Alcione, e o sol amarelo do sistema solar, tá? Por que o sol? E quando eu estou falando de sol, eu estou usando a linguagem literal de sol e não fazendo uma metáfora para confundir o astral como o inimigo chamando um buraco negro de sol, tá? Eu estou falando sol realmente. O sol, né, antigamente, muito antigamente, representava a deusa. Eles corromperam tudo, né? Então, o filho de Deus, os dois são sol. Tanto o gênero masculino como o gênero feminino, eles são sol, porque eles têm consciência. Eles têm corpo de luz, tá? Então, os dois são sol. E é por isso que eu venho falando para as pessoas, quem já viu algum curso meu, né? O bruxaria, o druidismo do clã do sol, tá? Eu sou druida de alma. O meu povo é o druida legítimo. O verdadeiro druidismo não foi escrito, registrado pela história que nós conhecemos. Ele vem muito antes dessas histórias antigas
muito antes da história do Egito, da Babilônia. Eles derrubaram aquilo tudo e fizeram uma nova terra. E aí veio os povos primitivos, bárbaros, vikings. Houve ali, eles destruíram uma civilização perfeita para criar uma... Vocês entenderam, né? E aí vocês pensam que agora a gente está no mais evoluído que aqueles povos bárbaros, mas os verdadeiros druidismo veio antes do povo bárbaro, tá? Os verdadeiros druidas não faziam práticas de sacrifício humano, não faziam magia sexual. A verdadeira cidade dos druidas não está na Avalon do Submundo. Se é que a Avalon do Submundo roubou esse nome da verdadeira, né? Ou é só um novo nome que eles colocaram para substituir, né? Porque a verdadeira está em Place, em Libra. A verdadeira cidade espiritual dos druidas. E druida não é Wicca, e tem falsos druidas aí. Até hoje eu só achei falso druida, que é a Ordem de Caim. Eles querem ser tudo que é filho de Deus. Eles se dizem ser deuses, se dizem ser santos, se dizem ser mestres, dizem ser messias, se dizem ser guru, se dizem ser o grande conselho druida, se dizem ser judeus, se dizem ser anjos, mas não são nada disso. Se dizem ser Morgana Le Fay, mas é só Erestigal mentindo porque é uma invejosa doente mental. E aí, gente, esse foi um vídeo assim bem longo, né? Porque depois de tanto tempo oprimida, que eu tive que me recolher, né? E aí eu comecei a escrever porque não estavam me deixando falar, mas hoje eu caí na real que eles estavam tentando corromper a minha essência. A essência dos druidas é falar, não é escrever, tá? E aí Erestigal que tá lá querendo cantar e falar e decretar leis como se ela fosse eu, mas ela não é. Ela que tem que ficar caladinha, muda, né? Porque Satanás é surdo e mudo, né? E só pode escrever. E aí, gente, é isso. Não sei até que ponto as pessoas estão aí. Eu queria muito achar meu povo. Eu ainda estou procurando um centro espírita da verdadeira luz, sério. Mas para não ter nenhuma contaminação ali, sabe? Eles deviam fazer uma triagem, ter esse conhecimento que eu passei para vocês, de saber quem é filho de Deus e quem não é. E o que eu vi até hoje é justamente o contrário, né? Eu vi pessoas pilantras que chegam no caixa do supermercado, faz cara de simpático, faz teatro, fala amigavelmente e todo mundo acredita que é o legal. E daqui a pouco vai violentar uma adolescente vulnerável ali na esquina. E essa mesma pessoa está num centro kardecista de mesa desenvolvendo a mediunidade. E ninguém percebe. Incrivelmente o mentor da casa não chega e não avisa também, né? E aí eu tava me perguntando se esses mentores, cadê esses mentores que não percebem o obsessor ali, né? E aí eu entendi, lembrando as coisas que me fizeram pelos centros espíritas, o que os guias falavam, né? Os supostos guias, né, falavam. E eu percebi que os mentores da casa eram do mal também. Estavam ali aceitando aquele obsessor ali, né? Aquele guia espiritual das trevas e da falsa luz, se comunicando. Por isso que os obsessores ficam ali, os seis das trevas ficam ali, entra um pilantra, ele levanta o braço, simpático, quando chega o ser da luz, eles fecham o rosto, mostra incômodo, trata você como diabo em pessoa, você que é o monstro. Aí vem de novo a lei do espelho da psicologia, que só serve para explicar os seres do umbral, das trevas, das sombras e da falsa luz, tá? Então, se os psicólogos soubessem identificar quem é seu paciente, filho de Deus ou não, se o terapeuta soubesse, se o cartomante soubesse, né? Talvez vocês não errariam tanto nos tratamentos diagnósticos, tá bom?
E, acima de tudo, quem é você? Qual dessas três, né, você se encaixa? Ou desses quatro, né? Trevas, sombra, falsa luz e verdadeira luz, filho de Deus, né? É isso, gente. Quem quiser ser atendido por mim, tá? Eu atendo com tarô, baralho cigano, runas, ogã celta, astrologia horária, mapa astral, tá? Essa é a função dos druidas. Trabalho com cura também. Atendimento presencial e à distância, homeopatia, ortomolecular, biomagnetismo, cristaloterapia. A cura prânica eu gosto muito, mas ela eu tô deixando um tempo, porque eu ainda tô organizando as coisas aqui, mas as outras já estou atendendo. Então, entre em contato, eu atendo aqui em Niterói presencialmente, é só marcar seu horário, ou à distância eu também atendo, ok? Tenho mais de 24 anos de experiência nessa área de terapia e espiritualidade. E é isso. Quem tiver ouvido de ouvir, escute. E espero que com esse vídeo a gente consiga atrair a minha verdadeira família afim, o meu verdadeiro povo, que é para esses que eu tô falando.